Olá, pessoal, estamos de volta com a nossa série Cidadania Alemã em 10 minutos. No nosso curso, nós trabalhamos algumas questões do teste Leben in Deutschland, tá? É um teste que todas as pessoas que estão aí envolvidas no processo de naturalização, ou então né, estão fazendo o curso de integração promovido pelo governo alemão, elas têm que terminar, né, têm que, em algum momento, responder as questões deste teste, tá? Então, eu espero aqui poder ajudar um pouco, tá, a entender e a resolver, né, as questões do teste de uma forma mais rápida, tá? Mas a minha proposta vai muito além do teste. Eu preferi, né, eu optei em abrir este conhecimento para todas as pessoas, né, que gostam da Alemanha, que têm interesse em viver na Alemanha, tá bom? Então, neste meu curso, você não encontra apenas as respostas às questões do teste, mas também nós mergulhamos no dia a dia, na vida na Alemanha, tá bom? Então, vamos lá para as nossas questões de hoje. Começamos então pela questão de número 37, tá? A questão diz o seguinte, né? Wie werden die Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? Tá? Então, como são chamados os chefes de governo, tá? Da maioria dos estados alemães, tá? Eu acho que essa informação, né? A maioria é uma informação importante, tá? Porque nem todos, tá? Nem todos recebem essa denominação, tá? Então, aqui, ó, der meisten Bundesländer, tá? Nós temos que considerar que a Alemanha tem 16 estados, tá? Bundesländer, eles estão aparecendo agora na imagem para vocês, tá? E vocês estão vendo três que estão marcados, né? Berlim, Bremen e Hamburg, tá? Esses três estados, eles são considerados estados, ou melhor, cidades-estados, tá? E nesses três, o nome do governador, né, ele tem um nome específico, tá? Enquanto que em todos os outros estados, né, o governador, né, a palavra governador é traduzida como ministra-presidente, que é o que aparece na quarta opção da nossa questão. Nesses três estados, né, o governador é chamado de Regierender Bürgermeister, tá? Bürgermeister é o prefeito, tá? E Regierender, nesse caso, seria o prefeito governante, tá bom? Por quê, né? Porque se a gente avaliar o território, né, da cidade é o mesmo território do estado, tá? Então, uma única pessoa, ela é responsável tanto pelas questões da cidade, tá? Como do estado, tá certo? Então, apenas esses três estados são considerados cidades-estados e, por isso, o representante tem um outro nome, tá? Então, por isso que é bom prestar atenção na questão da maioria, na maioria dos estados alemães, o representante do governo, o chefe de governo, é chamado de Minister-President. Na questão 38, nós temos o seguinte: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer. Tá? Então, a República Federativa da Alemanha é né, democrático ou democrática e social. Tá? Bom, como o próprio nome do país, né, é Bundesrepublik, tá? Então nós temos a palavra Bund, tá? Que é uma liga, que é uma união. Então, acho que olhando as alternativas, nós já meio que sabemos qual é a resposta, tá bom? É a alternativa número 2, tá? Já que é a palavra Staat, né, um estado, tá? Então é um estado, digamos assim, coligado, né, um estado unido, portanto, não deixa de ser um Bundesstaat.
tá? As outras alternativas, elas simplesmente brincam com as palavras, mas nenhuma delas aqui é um conceito, tem um significado próprio, tá bom? Então, tá aí a resposta, alternativa número 2. Na questão 39, a última de hoje, nós vamos trabalhar o seguinte: Was hat jedes deutsche Bundesland? Então, todo estado alemão tem o quê? Tá? Primeira alternativa, einen eigenen Außenminister, então, um ministro das relações exteriores próprio, tá? Eine eigene Währung, uma moeda própria. Eine eigene Armee, um exército próprio. Eine eigene Regierung, tá? Um governo próprio, tá? Bom, como a gente está falando de um estado, nós não estamos falando do país, Alemanha, então eu acho que as três primeiras alternativas, elas não fazem tanto sentido, tá? Porque um ministro das Relações Exteriores, ele está, né, para dialogar com um outro país, tá certo? Então, a Alemanha, sim, tem um ministro das Relações Exteriores, mas um Estado necessariamente não, tá? Um Estado normalmente dialoga com outro Estado, então não há necessidade de um ministro das Relações Exteriores, tá bom? A moeda, a moeda nós sabemos que é uma só e que impera em todo o continente, tá? Então, não é uma moeda própria. A mesma explicação que eu dei para a primeira alternativa vale também para a terceira, já que um exército ele está ligado ao país e não necessariamente a cada estado, tá? Polícia sim, certo? Defesa civil sim, tá? Mas o exército em si, ele está ligado ao país, tá bom? Então, a única alternativa que sobrou é eine eigene Regierung, tá? Um governo próprio. Sim, de fato, né? A gente vai ver, inclusive, em algumas questões mais para frente, que os estados alemães, eles têm uma certa independência política, tá? Cada estado tem alguns poderes, tá? Para tomar decisões, cada um da sua forma, tá bom? Mas sobre isso nós vamos falar um pouco depois, tá? Mas aqui na questão é simplesmente que cada estado tem, né, o seu representante, como nós vimos na questão de número 37, tá? Ou é um ministro-presidente, ou é um regierender Bürgermeister, tá? E, logicamente, o seu representante, todo o aparato político, né? Cada estado, então, tem todo o seu aparato político, e isso é o que diz aqui a alternativa número 4, tá bom? Então, todo estado alemão, seja ele uma cidade-estado ou apenas um estado, tem o seu governo próprio. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje e, como sempre, vamos clicar em Next Aufgabe e vamos para a nossa próxima aula aqui no curso. Um forte abraço. Tschüss!